convidando aqui para essa tarde de hoje o professor Nelson Preto, já dispensa apresentações, né? Mas para nos falar um pouco nessa mesa de hoje sobre, na perspectiva dele, os desafios da educação à distância na nossa instituição, na UFBA. Né? O professor Nelson Preto vem contribuindo há muitos anos, né, com a discussão sobre o uso das tecnologias, a presença das tecnologias na educação, ajudando, né, não só com a discussão teórica, as concepções, mas com a implementação de vários projetos importantes, né, visando a democratização do uso das tecnologias numa visão política e crítica importante. Então, com a palavra, o professor Nelson. Deixa eu ver se esse aqui. Boa tarde, professor. Desculpa aí a confusão, mas tem que tentar ver se a gente consegue botar para funcionar direitinho tudo isso aqui. Não tá. Ele embolou aqui de novo, mas vamos lá, peraí. Nós estávamos pensando aqui na dinâmica. Então, Nelson fala mais ou menos uma meia hora, a gente abre para questões e ao final das questões nós vamos ter a finalização do evento com os trabalhos que nós desenvolvemos no GT, a síntese preliminar, né, do documento final. Então, nós gostaríamos de ler e a gente vai compor a mesa final com o diretor da Faculdade de Educação, que se encontra aqui presente, professor Cleverson Sá. Uma honra, uma felicidade, uma alegria danada tê-lo aqui, e Márcia Rangel da SEAD. Tá bom? Então, é só para lembrar, a gente vai seguir o tempo das 16 horas, mas lembrar que tem essa mesa final. Tá bom? E pedir para todos ficarem. Nós vamos ficar ali para poder assistir. A presença de todos e um bom debate. Deixa isso aqui, para ver se por acaso isso aqui não funcionar bem, eu vou nele. Boa tarde, pessoal. Desculpa aí a confusão, muito obrigado por estarem deslocados aqui. Eu agradeço imensamente o convite. Faço questão de dizer que é um irresponsável convite, né? E com isso, obviamente, eu já me libero das críticas futuras, né? Mas eu gostaria de convidar vocês a 30 segundos de reflexão um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo. Misteriosamente o Badawi surgiu, sua expressão cultural o povo aplaudiu. Misteriosamente o Badawi surgiu, sua expressão cultural o povo aplaudiu. Badawi, Badawi, Badawi. Dramática situação da educação presencial, da educação à distância da sociedade brasileira, do planeta. Quem teve o prazer de ficar rouco como eu estou aqui hoje
e ter estado ontem à noite na Fonte Nova, viu que, apesar de aqui na Bahia termos tido um mais forte e contundente em defesa da democracia, ainda não era algo fácil e, de fato, mais uma vez, o embate se deu e a nossa luta enquanto universidade pública, todo o Congresso está tocando isso, eu acho que é muito importante e em todos os níveis. Como na minha percepção, a educação à distância não é diferenciado da educação, ou seja, nós estamos falando na mesma universidade, eu acho que essa é uma luta de todos nós, principalmente porque a perspectiva em se configurando isso que são as pesquisas eleitorais, e de fato o Jair Bolsonaro ganhando essa eleição, as perspectivas que nós temos para a educação são muito ruins e, no meu ponto de vista, apesar de crescer o apoio à educação à distância, muito ruins também para a educação à distância. Mas, trazendo um pouco a reflexão do professor Muniz Sodré, eu acho que na abertura, a nossa função na universidade, e nesse momento em particular, é efetivamente tratar com os monstros. Então vamos trabalhar com eles, porque eles estão por aqui em volta de tudo que é lugar, e a função da universidade é essa mesmo, quer dizer, ela sempre será a universidade de tratar com os monstros, porque a universidade nunca pode estar na fase do conforto, nem do antes nem do depois. Quer dizer, o papel da universidade é eternamente o papel da inquietude, o papel da reflexão, o papel da rebeldia, o papel do pensar a educação para muito mais do que um acomodamento dos monstros. Né? Os monstros vão ficar quietos aí durante um tempo, mas eles têm que estar sempre botando a cara de fora para que a gente não perca a nossa perspectiva de se indignar com eles, porque se eles desaparecerem hoje, eles amanhã voltarão. Muito bem, pode ligar, o tom sombrio já foi passado, vamos agora pensar no presente e no futuro. Bom, como eu falei, não foi brincadeira, de que o convite foi irresponsável, é irresponsável, porque efetivamente eu estou na frente e acompanhei o primeiro dia, não consegui, infelizmente, inclusive irresponsável por isso, porque vocês fizeram hoje de manhã os grupos de trabalho, eu não sei nada do que aconteceu dos grupos de trabalho, para falar agora depois de tudo isso. Quer dizer, então eu vou poder dizer um bocado de bobagem, o que é bom, porque se eu tivesse visto o resultado, eu poderia adaptar a minha fala, eu prefiro não adaptá-la, porque aí pode ser que eu diga um monte de coisa que vocês já disseram, ótimo para nós dois, e um monte de coisa que vocês não disseram, e aí vai ser ótimo, ou para vocês, ou para mim, ou para nenhum dos dois, ou para os dois. Então, por isso termina essa vantagem. Mas eu consegui ver amanhã de ontem, o debate da manhã de ontem, um debate qualificado e esvaziado. Então, esse já é um primeiro ponto, que a educação à distância, ela tem, historicamente, o problema na evasão, historicamente, mas também na entrada, mas também na permanência, mas também na sua relação com aquilo que não é educação à distância, no sentido ainda tradicional de lá e cá. Bom, mas uma primeira reflexão sobre o presente, né? Um presente sombrio, um presente que recebe 12 facadas pelas costas porque discorda de uma outra opinião, é dramático no seguinte sentido, quer dizer, nós vimos o resultado do INEP agora, que 27% do crescimento é por conta da educação à distância. Eu tenho informações de, por exemplo, universidades daquelas chamadas comunitárias no sul do Brasil, que é um tipo de universidade que não sei se todos conhecem, mas é uma universidade que ela é pública na sua forma de gestão, mas ela é privada no seu orçamento. São universidades que
que foram criados pelos municípios, e o exemplo forte são a Universidade de Passo Fundo, a Universidade de Joaçaba e algumas outras dessas universidades que sofreram terrivelmente do ponto de vista financeiro com a implantação dos polos de educação à distância da UAB. Quer dizer, então, obviamente que a educação à distância é algo, é um caminho muito positivo do ponto de vista da democratização da educação. Isso a gente vê até pelo contraponto do que acontece com essas universidades que sofreram do ponto de vista financeiro, porque os alunos foram para os polos de EAD sem entrar no mérito do que está acontecendo naqueles polos. Muito bem. Então, quer dizer, esse crescimento da EAD, e eu aproveito aí e saúdo o pessoal que nos acompanha fora daqui do auditório, esse crescimento da educação à distância, ele traz, no meu ponto de vista, para nós, um desafio muito maior. E qual é o desafio maior? Eu ouvi um pouco das conversas de ontem pela manhã, e não sei se concordo muito. O desafio maior nosso da universidade pública é ser e se constituir num referencial de qualidade da educação à distância. Então, nós temos uma responsabilidade que é uma responsabilidade que é a mesma responsabilidade da universidade pública, sem se referir à educação à distância, pensar parará. Por quê? Porque é cruel e desonesto o que fazem esses candidatos obscurantistas, com apoio internacional dos relatórios do Banco Mundial, que fazem comparações cruéis do custo aluno da universidade privada com a universidade pública, simplesmente pegando o orçamento de uma universidade pública, dividindo pelo número de alunos e o orçamento, e quanto custa o aluno na universidade privada. Hein? Nem aposentar, não vou nem entrar nisso aí, eu só quero, porque reduz muito, obviamente, claro, né? E aí, isso, qual é o dado fundamental? O dado fundamental, que foram debatidos de forma bastante intensa nas mesas, nas sessões de apresentação de trabalhos ontem lá em Undina, é que a universidade não é apenas porque está lá no artigo 207 da Constituição, a nossa autonomia e a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão, mas porque isso é da natureza da formação em nível superior. É da natureza da formação em nível superior. E óbvio que isso traz um problema para a educação à distância, como traz um problema para o ensino noturno, que continua se constituindo num escolão de terceiro grau. Como se constitui um problema para as unidades da nossa universidade, de todas as universidades que trabalham na questão no estilo multicampia, quando uns campos avançados ou em outros lugares se constituem espaços de sala de aula. Exemplo muito forte, a nossa UNEB, a nossa Universidade do Estado da Bahia, que é uma universidade importantíssima, que tem um papel fundamental, mas que tem determinadas unidades que a gente poderia nem chamar de unidade. O que eu sei que é um desafio para a UNEB, porque o orçamento da UNEB não é brincadeira. Então, observem que esse é um desafio de qualidade e que o futuro pode ser sombrio se as pesquisas continuarem a apontar o que estão apontando. Porque este colega que eu conheço, o Gustavo Santófilos, é um dos possíveis ministros da educação. E eu peço desculpas, mas eu acho que é importante a gente ler. Lendo o artigo abaixo, a página dele no LinkedIn. Portanto, a forma como ele se apresenta para o mercado, que isso que é o LinkedIn, né? Destaca a crítica da mídia prefeito da minha cidade de São Paulo, lembrando de um projeto que implantamos numa fábrica há 30 anos que reflete bem essa situação. Como gestor, aprendi que ao assumir um cargo de comando, a melhor coisa a fazer é faxinar e dar, a entonação obviamente é minha, dar uma cara nova e limpa ao lugar. Essa cara nova e limpa
Essa cara nova e limpa estende-se não só ao visual, que é importantíssimo, mas também à limpeza, buscando eliminar excessos, inutilidades e aquilo que não agrega valor. A política não está acostumada com isso, e o paradigma de cobertura da política por grande parte da mídia também não. O gerente de vendas reclamou que não sabia o que vender, porque não existiam mais estoques nos produtos do armazém, é o projeto dele. Porém, na época dos estoques, a demanda não era plenamente atendida, mesmo com os excessos de estoques. Com a nova gestão, a fábrica estava com todo o processo à vista, depois de uma limpeza. Os recursos produtivos estavam mais disponíveis para fabricar os produtos vendidos, não gerando estoques. A eliminação dos excessos fez com que o foco fosse na agregação de valor, fazendo-se a coisa certa. Então, produzia-se para atender a demanda e não para repor ou gerar estoques. O coitado do vendedor nunca vendeu, sempre ofereceu estoques ao mercado. Ou seja, tratava de tirar pedidos e não de atender a demanda real. Essa transformação ocorreu em alguns meses na fábrica e a cultura de vendas tem que se reinventar. Moçada, gestão é isso. Acabou a era de tirar pedidos e atender a quem não interessa ou tratar de defeitos. A postura é atender as demandas e zerar as filas, atacar as causas dos problemas e não os efeitos. Fazer a coisa certa. Isso é qualidade. A limpeza é um excelente começo. Entre em frente, prefeito. Agora a mamata acabou. Então, isso pode ser janeiro de 2019 na área da educação. Observe, então, que o nosso futuro para a educação à distância e para a universidade de uma maneira geral é um futuro bastante difícil. É um futuro que vai nos trazer desafios que são desafios muito maiores do que nós já temos hoje para fazer a universidade funcionar nesse tripé e particularmente a educação à distância. E eu vou fazer uma retrospectiva aqui, pedindo licença à professora, a professora Cecília, que ontem o fez lá na abertura, e o nosso decano, o professor Miguel, que é um especialista na educação à distância, mas eu vou fazer uma retrospectiva aqui, que eu espero que seja muito breve, e se eu me alongar, me cortem, porque obviamente eu sou encantado com essa retrospectiva, pelo fato de que há nada mais, nada menos que há 26 anos, com a gestão de um professor desta casa, o professor Felipe Serpa, nós tentávamos já fazer alguma coisa diferente, e a professora Márcia Rangel coordenava o Softex, ainda existe, Márcia? Existe. Coordenava o Softex, eu nem lembrava mais que eu lembrava disso, viu, Márcia? Foi eu te olhando que o alemão fugiu. Mas, enfim, esse retorno no tempo, eu acho que ela é importante, porque ele vai definir muito claramente esse percurso e esses desafios que a gente tem. Longe de mim querer dizer a vocês que a educação à distância tem lá na sua referência ao ensino por correspondência, ensino esse que eu fiz no Instituto Monitor, aprendendo a futucar. Foi quando eu comecei a perceber que não tem pedagogia mais preciosa do que a pedagogia da futucação, né? E esse tempo da educação por correspondência tinha como meio fundamental os correios, que não funcionavam muito bem, como hoje ainda não, mas já melhor, né? Mas funcionava. Mas qual era o problema dele não funcionar muito bem? É porque isso não interferia. Porque a comunicação era assíncrona. Então, se demorasse um dia, um mês ou um ano, não é um exagero, mas se demorasse uma semana ou um mês, não fazia grande diferença. Porque eu tinha o material para trabalhar e ia aguardar lá um tempo a respostinha lá nos quadradinhos para dizer quantos pontos, quanto não sei o quê. Não, eu vou falar e vocês me interrompam na hora, tá? Porque é muita coisa. E aí,
mas é bom que está marcando. E aí o que acontece? Então, essa relação assíncrona fazia com que este meio, né, de comunicação, que não é neutro, era relativamente relativizado. Não preciso falar que com a internet o meio é outro. Tempo, velocidade, qualidade e infraestrutura não são só necessários, como são determinantes, porque o tempo é da comunicação síncrona. Essa é a diferença fundamental. E por isso o nosso drama. Por quê? Então aqui os dinossauros. Não, sai fora. Foi sem querer que eu falei dinossauro. O slide entrou errado. E em 1994 nós começávamos a montar essa infraestrutura inacabada, apesar de avançada, de algo que, como nós não tínhamos na cabeça esta dimensão de mercado, montávamos a Rede Bahia. Não, a Rede Bahia que perdemos o nome, claro, não ficamos com o poder da Rede Bahia, né? Que era a Rede Bahia, certo? Você é o nosso 3.282 visitantes, desde 9/12 de 95. Foi quando a gente começou a implantar na página o marcador. E eu não esqueci de pegar, recebi hoje uma foto, eu vou pegar aqui no meu slide. E nós conseguimos montar um comitê gestor, que eu tive a honra, a pedido do professor Felipe, de coordenar, juntando o injuntável, para parodiar um ex-ministro, que é o governo da Bahia, com Antônio Carlos Magalhães, Prefeitura Municipal com Lídice da Mata, você já estava na Prodasal? Já estava primeiro foi Prodasal, primeiro software. Você estava na interior. Essa época era Prodasal. A Federação das Indústrias, sim, governo da Bahia, Cleilza, importante papel, Prodasal, Márcia Rangel, Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, Sebrae e a sabida da Telebahia. Mas eu já combinei com o Claudete que nós vamos começar a gravar essas histórias, porque eu já fiz 500, nota de pé de página, 500 propostas ao Comitê Gestor da Internet para usar o dinheiro, viu, Carol? Usar o dinheiro que a FAPESB nos roubou, que está lá na FAPESB, para a gente poder financiar a história da internet, mas não uma história contada por uma história contada por todos. A FAPESB vai fechar. Não vai não, a FAPESB de São Paulo, é o dinheiro lá de São Paulo, certo? A FAPESB vai passar, se bobear, vai fechar a FAPESB, vai fechar a FAPESB, vai fechar a FAPESB do Rio Grande do Sul, já fechou, né? Então, temos bons no futuro, mas fecha a nota de pé de página. Vamos conectar as escolas públicas. E é desta época que nasce uma frase minha, que virou o mantra do nosso grupo de pesquisa, que é: não queremos a internet nas escolas, queremos as escolas na internet. Isso para a educação à distância é fundamental. Pois muito bem. E aí, esse esforço todo foi um esforço que articulou projetos, certo? Que correspondiam um trabalho de montagem de uma rede que conectava todo o sistema público de educação no Estado. Então chegamos a desenhar essa rede, uma rede ainda com um sistema, com uma lógica de rede ainda muito num polo centralizado, claro. Estamos falando em 1994, era o que tinha o ponto da RMP, o COP e nada mais. Para você mandar uma imagem para alguém dentro de Salvador, essa imagem ia para o COP, do COP ia para um ponto de tráfego que só tinha, acho que no Rio, e mais dois, eu tenho esses slides, ia para os Estados Unidos e voltava. Então era um sistema de rede, ainda rede de distribuição, mas que possibilitava isso. Então nós montamos esse modelo, essa proposta para negociar, e a partir da liderança de um reitor que fazia universidade se relacionar com as demais poucas universidades do Estado da Bahia de igual para igual, e não com superioridade em relação às demais universidades,
No caso, na época, só universidades estaduais, porque não sei se todos os colegas lembram, mas antes de 2003, do governo Lula, a Bahia só tinha a universidade. Então, as placas eram, vamos para a universidade, porque a universidade era a UFBA, a faculdade Unifax era apenas a faculdade de Trabuco. E a Católica, claro, né? Era a faculdade de Trabuco. Né? E aí se constituiu, antes do reitor da Católica entrar, ocupar outras páginas dos jornais, sob a liderança dele, que era o presidente dessa rede, PIN, Programa de Integração das Universidades do Nordeste, nós fizemos um projeto chamado PIN Bahia, e nos reunimos com as universidades estaduais e montamos versão 3.0, já estava começando a usar essa coisa, que era uma novidade para mim, Programa Interuniversitário para a Formação de Professores do Estado da Bahia, a caminho de uma universidade virtual, abril de 96. Eu vou passar outra coisa engraçada daqui a pouco, até eu dei risada quando eu achei muito bom. Então, observem que para nós estava muito claro, né? Para nós estava muito claro de que a universidade tinha e tem um papel central e fundamental, não de ser liderança acima das demais, mas de ser uma forte articuladora de um grande sistema de educação, ciência e tecnologia público do Estado. E aí chegamos no papel da nossa Faculdade de Educação, e que tem que ser referenciado o nosso querido colega, professor Fernando Floriano, que deve estar no nosso centro de memória, que infelizmente, professor Clémencio, já está virando de novo o arquivo morto, né? Porque nós conseguimos, na reforma de 2000, tirar o arquivo morto e colocar no terceiro andar como centro de memória. É capaz da gente achar lá dentro, se conseguir achar e procurar, o material de educação à distância. Fernando Floriano, vocês têm isso lá na SEAD? É capaz de achar. Tem um caso meio particular ali, que obviamente eu não vou contar ele, por conta de gravações, etc. e tal, e são meio constrangedores, mas quando o professor Fernando Floriano faleceu, o armário dele estava trancado e ficou uma certa tensão se abria ou não abria o armário. Mas enfim, abriu-se o armário e encontrou-se um material de educação à distância daquele curso que Kátia lembra bem disso, porque Kátia Freitas e Miguel também lembra disso, e esse material deve estar aí. Valeria a pena uma busca para digitalizar e manter isso como uma espécie de memória da participação da faculdade nesse trabalho. Também menciono aqui a professora Terezinha Froz, que foi quem começou a dar educação à distância, um componente curricular que foi no departamento 1, e com isso a FOSEG foi muito timidamente entrando na educação à distância. O nosso grupo de pesquisa nasce então nesse período, né, articulando a montagem da internet aqui, e começa a se debruçar também um pouco sobre isso. Me permitam uma breve nota de peripágina, que está naquele meu livro, Uma Nova no Tempo, que eu conto um pouco, quando no INEP, estava no INEP, trabalhando com a questão do livro didático, fui solicitado para ir para uma reunião sobre educação à distância via satélite. E essa reunião no Ministério das Comunicações, comandado pelo senador Antônio Carlos Magalhães, né? Na verdade, o que se fazia naquela reunião era resgatar o velho projeto, do projeto SACI, do programa SACI, feito pelo INPE, muito bem analisado por um livro fundamental para aqueles que querem estudar educação à distância, chamado Desregulagens, de Laimerte Garcia dos Santos. Foi muito bem, fui lá para essa reunião, e nessa reunião comecei a ver e a perceber aquilo que vai ser o foco, se o tempo der, da ênfase da minha crítica ao que nós vivemos na nossa universidade, que é a esquizofrenia das políticas. Ou seja, não havia naquela reunião
uma discussão dentro do Ministério das Comunicações sobre educação à distância, a FUNTV, a rede de televisões educativas. Não é possível. E aí começamos uma parceria importante com a FUNTV, na época chamava Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa Roquete Pinto, o grande Roquete Pinto, pioneiro e referência na educação científica, na educação, no sistema educativo e na educação à distância. Começamos um trabalho e fizemos, deve estar por aqui, o primeiro encontro de educação em televisão, que, de novo, nossa questão grave no país, um seminário absolutamente sensacional, em 1986, no Hotel Nacional em Brasília, todo ele gravado pela TVE do Rio de Janeiro, com a qualidade disponível na época, e tudo perdido, se apagaram as fitas na TVE. É nossa memória. Como nota de primeira página, 11.000 horas de fitas Betacam, e estamos, professor Cléber, negociando com o IRDEB para poder fazer a cessão das fitas, dos equipamentos Betacam que estão aqui na faculdade, porque não tem mais o que fazer com eles, e precisa digitar aquele material. Segundo consta no projeto, no plano de governo do governo Rui, reeleito, esse será uma importante ação, e eu acho que a universidade tinha que se debruçar sobre isso para tentar fazer uma parceria nessa linha de memória. Porque então, fecha isso aí voltamos para a Bahia e começamos, fiz o meu doutorado com educação, abrimos o nosso grupo de pesquisa chamado Educação e Comunicação. Por isso ele hoje é Educação, Comunicação e Tecnologias, mas ele nasceu como Educação e Comunicação. E aí, como parte destas questões, já relacionando educação à distância, tecnologia, entendendo que a educação à distância já tendia para o caminho do síncrono, tendia para o caminho do conhecimento livre, tendia para o caminho do compartilhamento, porque a gente já defendia isso na produção do livro didático regional, fizemos o encontro do livro didático. E aí achei essa preciosidade no VHS. Olha aí, atenção, Rafael. Vou voltar. Bem na hora que você levantou. Não, aqui, ó. Quando cai na mídia, vira febre, modismo na boquinha da garrafa, manias via internet, bobagem. Que tudo no Brasil cai na mídia, vira febre, modismo na boquinha da garrafa, manias via internet, bobagem na TV, no computador. Tudo é moda na mídia, nada na mídia deixa de ser moda, pelo menos mas nem só de bombas descartáveis vive a indústria cultural brasileira. O processo de educação à distância, por exemplo, e a gente recebe aqui o espaço educacional do país pode-se dizer que virou febre, virou mania. E a gente recebe aqui no TV Revista o professor Nelson Preto, que vai conversar com a gente sobre o Fórum de Educação à Distância que está sendo realizado aqui em Salvador. Boa tarde, Nelson. Me parece que essa mania da educação à distância, pelo menos, tem o seu ponto, o seu lado positivo também, não é? Ela tem um lado positivo porque pelo menos a gente discute um pouco mais educação na mídia, inclusive. Agora, ela tem um lado meio perigoso de que como tudo que vira mania, a gente centrar fogo demais na questão tecnológica e esquecer o problema da educação propriamente dito. Então, em vez de eu me preocupar em resolver os problemas de educação, contextualizando ela mais, eu simplesmente digo, bom, agora o problema é passar aula pela televisão, usar a internet e o professor continua abandonado. Como fazer para conciliar as duas coisas, Esse é o grande desafio, é isso que a gente pretende discutir um pouco no mini-fórum, é isso que a gente faz na Faculdade de Educação. A ideia básica é entender de que a gente precisa continuar reforçando a escola. A escola é um espaço importante na mediação da quantidade de informações que está na mídia e do processo de produção do conhecimento. E o professor é uma peça fundamental nisso. Nelson, a organização do fórum já começou, agora os trabalhos começam a partir de amanhã. Temos amanhã a conferência da professora Marília Fonseca sobre o Banco Mundial e Educação à Distância, como debatedores o reitor da UFBA, Luiz Felipe Serpa, e o professor Luiz Filgueiras, da Economia. À tarde, a FINEP vai falar sobre os planos dela. Às 4h30, a Secretaria de Educação do Estado vai fazer uma apresentação do projeto de informatização das escolas. Esse projeto que gerou muita polêmica e é muito importante, que é a perspectiva da gente colocar na escola pública
computadores, internet, televisão, esses equipamentos todos. Na quinta, a gente discute a realidade baiana. E na sexta, nós vamos ter uma amostra de vídeos inclusive que passam em televisão, vídeos de produção baiana, encerrando esse encontro com um coquetel no final da tarde, onde o artista plástico Antônio Olavo vai doar para a faculdade uma série de imagens sobre Canudos e a Truque Vídeos vai fazer uma doação de um conjunto de vídeos de cineastas baianos, porque o que a gente acredita é que todos esses elementos imagéticos e da informação precisam estar presentes na formação do professor, senão o professor não vai conseguir saber o que fazer em sala de aula. Justamente isso que eu ia perguntar. Por exemplo, a gente vê que a preocupação com o aluno é super importante, até a alternativa que os alunos têm pela forma como eles desfrutam isso no próprio lazer, na verdade, que eles encontrem também na escola. Mas e o professor? Como é que está sendo esse caminho, que me parece até mais árduo, de ensinar, educar o professor às novas tecnologias? E qual é a diferença básica para países que já resolveram seus problemas mais básicos, em termos até de servidores e professores e tal, é exemplo de pessoas que ganham dignamente, podem comprar seus livros, se atualizar e tal, com uma nova tecnologia como essa, que já está surgindo há muito tempo por aí. Esse, na verdade, é o grande desafio, que é justamente a categoria profissional que tem mais dificuldade existencial mesmo, de formação, de salário. Na maioria das vezes são mulheres que têm 3, 4 turnos de trabalho. Como é que você trabalha num contexto como esse para ter esse profissional sendo hoje, na verdade, tendo que ter a necessidade de ser o profissional mais especializado? Aí sim eu acho que essas tecnologias de educação à distância, de uma qualificação permanente, podem ajudar. Eu acredito, e acho que esse é o grande desafio nosso, que a escola pública tem que ser o grande espaço para a criança da classe trabalhadora ter acesso a essas tecnologias que o filho dos ricos tem em casa. Então a gente tem que trabalhar para colocar isso na escola pública e principalmente para ter um professor qualificado. Esse é o grande desafio. Como dizem os titãs, é fazer tudo ao mesmo tempo aqui e agora. Essa que é a grande dificuldade, porque o risco que a gente corre é querer primeiro resolver os problemas de salário, primeiro de formação, para depois falar em computação. Não dá. Tem que falar em internet, tem que falar em televisão, tem que falar em educação à distância, mas tem que falar em qualificação, em atuação política, em atuação presencial. É a junção de todas essas coisas que, de fato, é o nosso grande desafio. E é isso que a gente está tentando fazer. A ideia desse fórum, que é aberto a professores, a pais, a estudantes, é justamente, e ele é mini porque é uma tentativa bem pequenininha da gente aprofundar uma questão baiana no contexto planetário. Por isso a conferência de abertura sobre o Banco Mundial. Porque isso não é uma coisa nacional apenas. Então essas questões ligadas à educação à distância estão acontecendo no mundo inteiro. Como o Deni colocou, né? Um exemplo de países que... Agora, os desafios são os mesmos. Esse que é engraçado. Você pega países como os Estados Unidos, os desafios que se tem na escola pública nos Estados Unidos são exatamente os mesmos que a gente tem. Quer dizer, não estamos formando o profissional para o ano 2000. Como você estava falando aí da frase de Glauber, ela é absolutamente atual. Quer dizer, o que vai ser esse ano 2000 e quem é o profissional que nós estamos formando para enfrentar esse novo milênio. Nelson, como fazer para se inscrever? Não tem inscrição, é uma atividade de uma universidade pública e gratuita, uma atividade gratuita. É só aparecer na Faculdade de Educação no Vale do Canela. A partir de que dia e que horas? A partir de amanhã, às 9 horas, e pela internet também pode obter tudo. Eu peguei esse material e a gente, nas nossas pesquisas, é a mesma coisa. Até as palavras terminam já é entristecedor, obviamente. E é entristecedor também, e aí eu começo a fechar, comentando um pouco sobre a nossa situação. É entristecedor porque nós temos um desafio enorme pela frente. É um desafio que tem a ver com concepção de educação, e o que é atacado é a educação à distância. Mano Sodré, na abertura. Mano Sodré na abertura. Quer dizer, se ele dissesse tudo aquilo que ele disse, menos a palavra à distância, estava correto. Mas quando ele olha a crítica, como o meu sindicato, quando ele olha criticamente a educação à distância, pelo que ela tem no ruim, porque eu também vejo, mas não são poucos, e vou começar a dizer algumas das coisas que eu acho, certo? Quando a gente vê só por esse lado ruim, a gente mata
possibilidade de estar em comunicação. Agora, a gente tem que enfrentar esses problemas. Primeiro problema, com toda a boa vontade que é feito aqui, isso aqui é um armengue. Não é possível que uma universidade federal, numa faculdade de educação, faça a transmissão de um programa de educação à distância através desse quebra-galho que a gente está fazendo. E isso acontece, agora que eu vou chegar, porque muito provavelmente a relação que se dá com essas tecnologias é uma relação de serviço. E não pode ser, tem que ser uma relação de pesquisa. E eu posso dizer que isso aqui é um armengue, porque quem está fazendo esse armengue é sobre minha coordenação, eu sou um armengueiro de beleza. Não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Agora, isso aí é parte de um projeto de pesquisa, hoje financiado por CNPq, financiado com uma emenda, infelizmente, última emenda da senadora Lídice da Mata, um projeto chamado Conhecimento Livre de Divulgação Científica, que articula, deixa separada a palavra articula, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Comunicação, o Instituto de Matemática e Estatística e a nossa grande STI, antigo CPD, montando toda uma plataforma de transmissão de vídeo e de streaming e de plataforma de vídeo. Agora, isso que a gente faz um esforço enorme de articular, não se articula. E eu vou dar agora um depoimento que é dramático. Em julho, durante a SBPC, o presidente da FINEP anunciou, há muito tempo não existia isso, um edital CTI para a área de humanidades. Assim que soube, comuniquei aqui à faculdade e ninguém se manifestou. Silêncio morto. Tudo bem. De repente chegou o aviso de uma reunião convocada pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Silêncio também. A reunião começou a tocar, aconteceu, um colega nosso aqui, o professor Wilson, se dispôs, foi à reunião e começaram a elaborar um projeto de streaming de vídeo, de plataforma de vídeo, pasmem, sem a STI presente. Sem a STI presente. Aí me ligaram na véspera, por eu ser professor, pesquisador do CNPq, nota de pé de base, não sou pesquisador do CNPq, eu sou bolsista do CNPq, eu sou pesquisador da UFBA, com bolsa do CNPq, fecha a nota. Me liga dizendo, você é pesquisador, era importante assinar, claro, sem problema nenhum. Porque essa bolsa que eu tenho não é minha, não é mérito meu. É mérito disso aqui, é da instituição que eu estou. Ela não é minha. Aí eu disse, não tem problema, vamos embora. Agora, uma questão só de princípio, eu já sabia que eu ia tocar num ponto central. É somente software livre, né? Professor, não, porque o projeto todo é em cima de compra de software e de servidores com servidor Windows. Tudo software proprietário. Eu não assino. Como é que eu vou assinar? É a minha história de vida que agora, quando eu acho essas coisas, eu vejo que não, é de hoje que eu faço isso. Então, disse que não ia assinar. Assinei, claro, que é uma instituição que vai precisar desse dinheiro, entendeu? Entre outras coisas, porque se eu não assinasse, depois eu não podia brigar para poder mudar para o software livre, né? Que eu também não sou besta de ficar de fora, porque aí mesmo eu não vou botar o preço. Então a gente tem que brigar por isso. Então, vocês vejam, este projeto, Márcia, podia estar sendo articulado com todos os grupos que estão fazendo isso, sob a liderança da STI do ponto de vista tecnológico. Isso não acontece na universidade. Isso não acontece. Nós já encontramos plataformas de educação à distância dentro da UFBA, .com.br, o que é inadmissível. A nossa televisão, na página principal da universidade, é um canal no YouTube. É inadmissível. É inadmissível. Você vai em todas as salas dos PAFs onde estão tendo as coisas, é o Windows. E o que é pior, a nossa universidade vai dar curso para a Secretaria de Educação para ensinar. Isso, me perdoe, mas é inadmissível.
Não podemos colocar no seu... E sabe quem é que está fazendo convênio com o Google? Ninguém menos do que o senador, deputado, vereador, maior liderança parlamentar do software livre, Walter Pinheiro. Aí dizem o quê? Que eu sou um velho maluco, porque depois desse vídeo só pode chamar de velho, né? É um velho maluco que fica insistindo nessas coisas. Mas pronto, eu chamo a Cambridge Analytica para me ajudar. Eu chamo o vazamento de 30 milhões de dados, entre os quais o meu, e eu sugiro vocês entrarem no Facebook para ver, e o meu eles foram bacana, porque além de nome, e-mail e instituição, pegaram os últimos likes, as últimas postagens e todos os meus 5.000 amigos pendurados, tá? E agora nós estamos entrando com uma luta aos movimentos ativistas para poder fazer o Facebook e dizer o que está fazendo com os nossos dados. Vazou para quem está fazendo o quê? Além de que se descobriu ontem para hoje, dados estão no jornal de hoje, que a campanha de Bolsonaro inclui empresas financiadas com recursos não declarados, com dezenas e milhares de contas. De quem é o WhatsApp? Do Facebook, do Mark Zuckerberg. Então, não adotarmos o Google institucionalmente, como lamentavelmente a Unicamp já fez, a Secretaria, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Santa Catarina, o governo do Estado de Florianópolis, o governo do Estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Salvador, não podia deixar de ser. E olha o dramático dessa situação, porque além de usar a plataforma, agora você usa o Chromebook, que é a máquina. E agora acabaram de lançar, eu esqueci o nome, é o Nexus, eu acho, um novo telefone, nova máquina da Google também. Agora você imagina, como eu imagino que o nosso curso de EAD seja muito bom, nós vamos deixar nossos professores da rede estadual muito bons para passar a usar, a ensinar a usar o Google. A empresa Google, todos Google for Application. E aí o que acontece? Nós estamos formando a juventude desse país para ser um mercado cativo de uma das empresas mais ricas. O nosso colega professor Marcos Dantas, da Faculdade de Comunicação da Federal do Rio, que chama isso de mais-valia 2.0. Porque nós ficamos dando like, escrevendo artigos, etc. e tal, e eles ficam ricos. É maravilhoso, né? Você ficar rico, você só ficar ali esperando todos nós trabalharmos. Então, observa que este é um dos desafios nossos, Márcia. É um desafio nosso, porque a gente não pode ceder a essas coisas, porque a briga, não chega a ser briga, mas eu digo, a tensão dentro de uma STI para fazer como a Unicamp fez para adotar o Google é total. Você imagina, você não tem mais apurrinhação com e-mail, com nuvem, com nada, está tudo no Google, com plataforma de EAD, agora nós estamos lutando lá para fazer um esforço para botar um equivalente a gente tem que falar assim, você vê como são as coisas, um equivalente ao Google Drive, quer dizer, o que era para ser uma alternativa, a gente usa como referência do que é o serviço. Observe como isso vai naturalizando, que é o OnlyOffice ligado ao Nextcloud, que é a nuvem UFBA. Está na programação, aí eu perguntei para Edmilson, aí quando? Não, para 2019, não digo isso, não, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Por conta dessas dificuldades, nós vamos recuando e resolvendo os problemas dentro dos projetos. Ou seja, tem dinheiro aqui, e essa foi uma luta, desde que eu e a professora Meira Piraca fomos da direção da faculdade, que os meninos diziam assim, vamos botar. O primeiro servidor de e-mail nosso, inclusive, era @facele.com.br. Aliás, da área de humanidade, nós fomos a primeira faculdade a ter página na internet. Vai lá no archive.x para ver. Era uma preciosidade dinâmica, que era uma beleza. Né? HTML duro ali. Então, aí os meninos diziam, não, vamos botar aqui o servidor. Não, o servidor tem que ficar lá na STI.
Por quê? O menino vai embora, o menino ou a menina vão embora, ele não vai ficar na minha mão segurar esse pepino. Então, nós temos que trabalhar de forma institucional, nós temos que trabalhar de forma articulada. Vou acelerar. E alguns outros desafios que a gente vai deixando secundariamente na educação à distância. Primeiro, por que os nossos cursos são fechados? Por que não está tudo aberto como uma contribuição para a sociedade, para quem simplesmente pegar, entrar e pegar o material? Está tudo aberto. No mundo não, você não entra. No repositório institucional daqui do Educap. Mas pelo mundo você não entra. No mundo não, mas todo o material. Todo o material está lá. Beleza. E do Educap também. O quê? O Educap, aquela plataforma. Ah, também. Pronto. Maravilha. Outra coisa, está sendo cuidado o licenciamento desse material? Todo. Isso é fundamental. Agora, este tipo de ação tem que ser ação, tem que ser bandeira de luta. Quer dizer, além de licenciar, tem que avançar nessa questão. Outra questão, a produção. Estamos trabalhando na perspectiva, não estou dizendo que tem que fazer, não. Eu quero que vocês compreendam que eu fiz esse panorama maior, mostrando os desafios, que o desafio da rede é o atual ainda, mas que a gente tem que enfrentar. O processo de produção, nós já estamos editando vídeos, praticamente não, todas as etapas de edição com software livre. Tentei durante muito com a TVE para que a gente montasse um núcleo de software livre lá dentro. Enfim, a ação de educação à distância da Bahia de forma articulada com as demais instituições. O avanço que o governo Lula fez em termos de universidades na Bahia, estou fechando, é fenomenal. Nós somos hoje, eu não me canso de repetir, 12 instituições de ensino superior. Então eu acho que nós precisamos, temos as federais, as estaduais e os dois institutos, o IFBA e o IF Baiano, esses dois particularmente, uma rede fenomenal de campos, ocupando praticamente todo o estado. Então, temos que acionar a nossa reitoria, o professor João é absolutamente simpático a isso, temos que articular no sentido de avançar nessa perspectiva de produção, de circulação dessa informação, porque isso é estruturante para a perspectiva de ciência que a gente defende. E qual é a perspectiva de ciência que a gente defende? Uma ciência aberta e cidadã. Esse, no meu ponto de vista, é o que a gente vem perseguindo ao longo dos anos. Não quero dizer que nada destas questões são simples, são desafios que vão ser enfrentados apenas com um desejo particular, meu, de Márcio, de quem quer que seja da equipe, mas são desafios que têm que estar no nosso horizonte. Tem que ter desafios que estejam ali presentes como filosofia, e não como ação voluntariosa ou voluntária de um e de outro. Dou um exemplo nessa linha. O trabalho do Edufba é um trabalho fenomenal. Mas ele, no sentido de que todo livro publicado pelo Edufba, o autor, 6 meses depois, autoriza ele estar no repositório. Mas isso tem que ser uma bandeira de luta da universidade para colocar a Edufba na ponta da frente de universidade. Todo lugar que eu vou, que eu falo isso, todo mundo diz, e sempre aparece ali no lugar do repositório. Então essas são questões que me parecem, e fiz esse longo percurso, e por isso que eu disse da responsabilidade do convite, porque eu acho que são questões que são estruturantes do que pode ser educação à distância dentro da UFBA, e principalmente do que pode ser a educação à distância dentro da UFBA enquanto UFBA, enquanto material para trabalhar nos encontros presenciais, enquanto pesquisa do ponto de vista de tecnologias. Então poderíamos abrir, por exemplo, um projeto de pesquisa em que os polos começassem a transmitir também, botando gente lá envolvido das outras universidades, no sentido de termos uma comunicação de fluxo dos dois lados. Enfim, eu quero dizer com isso que, para mim, o trabalho que vocês vêm fazendo, inclusive tenho que reconhecer e destacar e elogiar, que é um trabalho
que deu um salto significativo, porque a nossa universidade quase perdeu a licenciatura em matemática por não ter feito o preenchimento em tempo de... Perdeu o credenciamento? Perdeu? Recuperou. Ah, recuperou. A gente perdido, né? Ah, eu pensei que não chegou, tinha perdido. Mas enfim, então nós não conseguimos ao longo desse tempo, como na verdade não é só a questão da educação à distância, várias outras questões que ficaram no nome na gestão da UNAR de estruturantes, mas que de estruturantes não davam nada porque não se falavam direito um com o outro. Então eu acho que esse desafio e assim a minha provocação final, e com isso encerro definitivamente, e a minha provocação final de vocês, eu acho que a SEAD, pelo ter alçado um espaço de superintendência, tem uma possibilidade fenomenal de se constituir com uma grande liderança, grande articulação destas ações que já vêm acontecendo na universidade e que, pelas dificuldades que a gente conhece, teriam sendo resolvidas paroquialmente com os seus projetos de pesquisa. Então é isso, muito obrigado, desculpe ter que alongar muito. Quebrar um pouco do protocolo, só um pouco, né? Mais do protocolo. E passar imediatamente a palavra para comentários, perguntas. Márcio, nós da SEAD, sei que está sendo feita a transmissão. Não, só queria só esclarecer um ponto em relação ao projeto do Google. Esse projeto nós fomos convidados pelo Paulo Pinheiro mesmo, e a condição que nós colocamos para apoiar o projeto que fosse o curso da Google no mundo. No mundo. Então, isso para mim foi um maior golpe para o Google, porque deve se submeter ao mundo, porque a plataforma dele não funcionava para a educação à distância. E nós fizemos, eles tinham feito esse projeto com o INB, cobrando 10 vezes mais do que nós cobramos. E tiveram 45% de certificação dos professores do Estado. Nós também fechamos o projeto com 95% de certificação dos professores do Estado. E com esse recurso nós estamos montando o laboratório da SEAD. Foi a única, a gente não tem nenhuma força de financiamento, nem de CAPES, nem coisa nenhuma, e foi como a gente encontrou para poder montar o laboratório, que acredito que em fevereiro vamos montar, convidando vocês para o laboratório. Às vezes, por dificuldade, nós também temos que fazer, não foi fácil para a gente discutir esse projeto, várias vezes, mas eu preciso desse recurso para poder montar a estrutura da cidade e fazer. E estamos fazendo, eu acho que a Google já fez contatos para a gente para levar esse projeto do país inteiro, que a gente precisa acomodar, porque eu queria primeiro o laboratório desse cara. Eu não queria realmente vincular a imagem da UF para algo, mas foi uma oportunidade e passou. A outra questão que eu também gostaria de colocar é que essa questão dos recursos também. Todo o nosso projeto, quando qualquer professor assina um contrato de bolsa pelo OAB, ele assina um contrato do Caixa de Diplomas, todo o material liberado, e a gente está produzindo não só os recursos, mas também imprimindo os módulos que estão nas bibliotecas. Quando tem livros digitais também, que estão nas bibliotecas, os polos. Agora, a grande provocação é que são pessoas tituladas e peço apoio, que para mim é a minha bandeira, para quem quer que venha assumir o governo, é através dos fóruns, do fórum de coordenadores da OAB, exigir a RNP dos polos de apoio presencial. Porque isso aí é um absurdo. A gente está com essa estrutura toda da Universidade Aberta do Brasil, no país inteiro, e com a internet nas condições que tem, a gente poder investir na reeducação da pesquisa disso daí. Então, eu peço, assim, como colaboração com você, a pessoa articular, que compra essa bandeira. Eu sei que lá no passado, lá atrás, a gente tinha tanta limitação com a RNP, que a gente teve vários embates em relação a abrir ou não abrir a RNP aqui na Bahia, lembra no início, na RIMA, aquelas confusões todas, mas no momento outro, hoje a gente tem estados, com toda uma rede de alta velocidade, a Bahia está entre os últimos estados em relação a isso. Então, eu vejo que minha fala pedindo a colaboração para a gente ter a rede nacional de pesquisa, para poder permitir que a gente possa fazer essa interação com os polos e poder melhor utilizar a infraestrutura dos polos, que
que, de fato, elas são nosso. O licenciamento desligou? Tem remix ou não? Sim, tem 5 livros, o professor escolhe o nível de geral. Portanto, que seja disponível para o uso. Tá, são 5, mas não porque Só que aqueles 5 níveis. eu guardo já são os 4, são os 5 que permitem que possa ser. eu acho que uma batalha nossa, colegas, é a gente avançar para um tipo de licenciamento que permita um remix. Por quê? Vou dizer de uma visita que fiz à Federal de Santa Catarina, minha querida colega, parceira de projeto de pesquisa agora, Andréa, que coordena coordenava a lá, né? Os professores não queriam autorizar o remix. Esse é o problema que você não levantou, mas que provavelmente muitos dos nossos colegas não aceitam Nós isso. aqui não tivemos esse problema ainda não. Vocês queriam receber a bolsa, fizeram vantagem para ela, mas todos. Nós temos uma documentação e segura ela. Mais alguém vai falar? Mas quem vai falar vai sair de dentro da caixa? Olha, esses dias eu só quero uma surpresa até o final do mês. Porque só um simples. Alguém? Enquanto vai para lá, vale. Primeiro, dizer assim, que alegria, né, Cecília? A gente aprendeu com Terezinha ontem, né? A gente aprendeu muito, né, de ontem para cá. Parece que passou uma semana que a gente está aqui conversando, escutando tantas falas interessantes, depoimentos, relatos de experiência que mostram em que se constitui a EAD na UFBA, né? Eu acho que muita linha que está falando, Nelson. E não é só a tecnologia que está entrando aí só para fazer uma mera formação, a transferência de um pacote de conhecimento, mas a tecnologia está entrando para transformar vidas, né? A gente ontem, inclusive, se emocionou com o depoimento de vários, principalmente do professor Andrifo, né? Mas, assim, vendo também toda a preocupação e a dedicação dos coordenadores que relataram a experiência lá, com os vários aspectos, né, da gestão, da interação, né, do uso do ambiente, da produção e principalmente do envolvimento dos alunos que estão por aí, trazendo inclusive contribuições para a experiência presencial, né, fazendo repensar e ressignificar a própria experiência de formação dentro da universidade. Né? Então, acho que a gente tem mais aqui mesmo, né, repetir essa atividade, né? Acho que o seminário ele deu essa possibilidade, né, de visibilizar o que estava aí escondido e, às vezes, escondido por trás desses discursos vazios, né, de uma crítica vazia que não reconhece o que está sendo feito de fato. É o trabalho que está sendo feito, a pesquisa que está sendo feita, né? E aí minha questão, Nelson, veio assim, mais para você falar um pouquinho, que eu acho bem interessante e tive a alegria, né, de ser orientanda de Nelson no mestrado e depois, pela morte de Felipe, acabei também sendo, passei para a orientação de Nelson no doutorado, dessa concepção que é muito forte, assim, né, em tudo que Nelson fala, faz, todo o trabalho realizado aqui. E aí, quando você fala assim que a tecnologia dentro da universidade não pode ser tratada como algo casual e como um mero serviço, né? Aí você falou da importância da pesquisa, mas eu queria que, eu gosto quando você fala também, dessa dimensão da formação, né? Que a universidade também, além de ser um espaço de produção de conhecimento sobre o que está no cotidiano dela, inclusive, ela também é esse espaço formativo, e eu acho que estar, né, próxima de você, desde a graduação e na pós-graduação, para mim foi uma experiência muito formativa. Eu acho que essa forma como você conduz e não colocar um pouco isso, né? E aí, ligado a essa dimensão formativa da presença da tecnologia, essa coisa também de como a formação ela precisa ser
também cultural, né? Também colocar a gente nesse lugar de um sujeito que produz cultura, né? Que produz realidade, que produz cultura. Então, acho que isso é muito bacana, acho que quando você fala essas coisas. Eu acho que você... Exato, você... Não, eu acho que você toca na questão central dessa relação da pesquisa com a informação, e é por isso que é isso que dá substrato, digamos assim, ao meu respeitoso, a minha respeitosa discordância radical da opção Google para resolver o dinheiro do laboratório. Quer dizer, eu acho que vocês estão na gestão, eu estou numa situação que não pode ser confortável, não posso fazer a crítica, mas eu estou sentado lá. Né? Já tentei até estar sentado mais lá, né? Dizendo todas essas coisas, mas a universidade escolheu que não fosse. E é normal, a universidade, a comunidade, é por isso que a gente depende da democracia, né, cara? A gente deixou muito claro quais eram os princípios nas duas campanhas, né? E essa defesa, para mim, são defesas fundamentais. Por quê? Porque este processo de não ceder se soma a esse processo de uma aluna de engenharia química, um aluno de arquitetura agora, um professor da rede de Mata São João, doutorando agora, trabalhando aqui com as tecnologias, se formando, pesquisando soluções, né? Rafael não era nada disso, desse negócio. Hoje ele instala programa, faz não sei o quê, e a gente insiste muito nisso. Nelson lá em Irecê também, que vem de projetos antigos nossos, desde o comecinho lá, a tal da pedagogia do Futucar. Então eu acho que, e aí volta a história da RNP e dos polos. Né? No momento que o polo consegue se fortalecer como uma unidade da UFBA, e aí é muito legal você pensar, quando essas coisas funcionam, o Rony lembra disso porque viveu isso muito fortemente, na verdade é uma das responsáveis pelo que aconteceu em Irecê. Em Irecê aconteceu uma coisa engraçada, que inclusive eu fui questionado na época que eu e ele estava na direção, como é que podia ter um espaço da UFBA em Irecê, se não tinha nenhum documento mostrando que tinha um espaço da UFBA em Irecê. Cadê a escritura do terreno? A lei também estava no projeto. Mas o que aconteceu lá? A universidade chegou com uma potência e uma humildade fenomenal. Isso que é bacana, né? Lição dos zapatistas, né? Potência e humildade juntos, que a população se apropriou de um espaço. Não posso dizer que era o antigo projeto Randon, porque se os prognósticos continuam, poderá ser o futuro projeto Randon. Mas esquece que eu continuo com esperança. Se apropriou de um espaço abandonado, e um dia nós chegamos lá, a casa onde a gente dava aula, vale a pena até tinha letras garrafais do tamanho dessa parede aqui, escrito espaço UFBA. Ou seja, a comunidade se apropriou daquilo e disse assim, esta é a Universidade Federal da Bahia, e não era nada, porque era um projeto de licenciatura, era um projeto grande, tabuleiro digital, ponto de cultura, etc e tal. Entendeu? Quer dizer, então, esse fortalecimento dos polos, para que eles se constituam em pesquisa-formação, em ensino-formação, em extensão, em espaço de produção, é fundamental, é fundamental. E isso depende de política pública da universidade, quer dizer, a universidade tem que chancelar essas coisas que estão sendo feitas, né? E não chancela, porque o Conselho Universitário, não sei como é hoje, o professor Clécio pode ser muito melhor que eu, mas no meu tempo o Conselho Universitário, fora os momentos de grandes brigas políticas, que eram os mais ricos, era um cartório para resolver um problema. Não se discute política pública da universidade, políticas universitárias. É o que eu digo, o exemplo da EDUFBA. Deve ter até lá uma portaria do reitor, mas passa
Porque não adianta ter a portaria do reitor se não tiver a cultura implantada, que eu acho que é um pouco o que a Ali está falando. Então, a educação à distância, não adianta ter um cartaz aqui dizendo pedagogia pedagogia dentro da faculdade, se nós não temos isso como um curso nosso, nós comunitários, e não tem. Não tem, como não deve ter as outras também. Eu acompanhei o começo da matemática. Eram 2 ou 3 abnegados, né, que tocavam isso. E eu acho que é essa transformação que é fundamental. Que, em última instância, repito, é uma transformação da cultura da universidade, não é educação à distância. Por isso que é incrível, porque no fundo, o tempo inteiro, a gente só está discutindo política de ciência e tecnologia, política de educação, né? E entra educação à distância também, entra polo, entra produção de material, entra... Né? Agora, por exemplo, uma pesquisa... PIBIC, tem PIBIC já na turma lá, consegue já... Está liberado o EAD, mas as contas não estão cortadas. Que não deu. Porque esse eu acho que é uma força interessante também. Né? E também fazer a universidade se pesquisar, né? Pegar aqueles editais que faz aí, a análise da UFBA, e analisar um pouco a nossa experiência também. Né? Eu acabei de fazer isso num projeto de pesquisa que eu realizei agora na dissertação universitária. Fiz todo o análise, não só da política de EAD no Brasil, como na universidade também. Tem um aspecto, Deus, que me preocupa muito, embora tenha dois lados, um positivo e um lado que a gente tem que dar bem. Nós, há poucos anos atrás, nós éramos a única universidade federal. Né? Nós éramos a única. Quando a universidade chegava, era a única alternativa que tinha. Eu, quando eu passei no vestibular, que não tive festa, né? Cheguei com plástico e tudo mais na cidade, porque poucos conseguiram. Agora, como você disse, nós temos 12, nós estamos competindo com essas 12, não só com o alunado, né, competindo, mas também com o mercado, com a sociedade, com as comunidades. Então, se a gente não se estruturar e não ter uma boa gestão no campo da gestão, se a gente não fizer uma boa gestão, não demonstrar ciência e tudo, nós vamos ficar para trás. Por que o governo do Estado vai investir nas universidades federais e não nas universidades estaduais? Por que ele vai fazer isso? Eu, se fosse ele, não investiria nas universidades federais porque tem recursos federais. No entanto, nós estamos competindo com o MEC, nós estamos competindo com o UFRB, nós estamos competindo com o IFBA. Hoje, por coincidência, aqui na Faculdade de Educação, eu vi várias referências sobre o trabalho que o IFBA está fazendo com secretarias de Estado e tudo mais. Antes, só nós fazíamos. Então, nós temos que ser muito competentes, muito ágeis e com a capacidade realmente de prospecção, porque nós não vamos ter mais recursos. Isso é a realidade. A gente vai ter que encontrar como manter a universidade pública e gratuita, trabalhando também para a comunidade, a sociedade civil. Então, para mim, os polos de apoio presencial, eu estou trabalhando com muito carinho nessa relação com esses polos, e à medida que possível, temos polos da UFBA. Lá em Santo Tomás, nós fomos recebidos com banda de música, com foguetório, que era a UFBA chegando em Santo Tomás, na inauguração do polo de lá. Porque é um projeto multicampino para a UFBA, é a alternativa que a UFBA tem de interiorizar. A UFBA ficou muito tempo acomodada aqui em Salvador. Depois foi incubando as universidades e libertando essas universidades, e hoje a gente está resumido a Salvador, há um processo seletivo do Enem, que as pessoas antigamente eram extremamente disputadas nossos vestibulares, hoje a gente faz 4, 5, 6 listas e está aí a razão que está no ensino presencial. Eu acho que a gente precisa acordar e ver o que a gente precisa mudar nessa nossa. Eu acho importante essa sua colocação, por exemplo, eu já discordaria de que a gente tem que competir, entendeu? Eu acho que a gente não tem que competir. Eu acho que o que aconteceu, por exemplo, com a expansão das nossas universidades, por exemplo, eu me perguntaria, a UFBA tem que ir para o interior, por que ela tem que se expandir para o interior? Por que já não estão as outras universidades lá? Não é exatamente. Por exemplo, quando eu estava no Conselho Universitário, a gente avaliou, e não teve jeito, que era a articulação. Você tem na região de Conquista
Você já tem uma quantidade enorme de universidades, eu vou botar a universidade lá também, sem necessidade. Eu falei que não só todos nós. Exatamente, eu acho que a gente tem que fazer isso. A UFRB vai fazer um campo da UFRB dentro de Feira de Santana. Eu acho que não tem sentido uma coisa dessa. Quer dizer, são brigas políticas e justamente brigas porque se considera a universidade mais importante do que as demais. Eu acho que não pode ser assim. A gente tem que ter uma relação de sistema público de universidade. Agora, isso não é fácil. Eu estou dizendo que eu acompanhava Felipe, eu e Sérgio Faria, esqueci, desculpe, Sérgio Faria, de fazer a referência que no projeto de educação à distância, eu não sabia que você queria falar, eu achei que ninguém estava falando. Você quer encerrar? Sérgio Farias foi quem coordenou essa parte do projeto de EAD na época do PIB, né? A nossa relação era dificílima, porque éramos a única federal. Você sentar com os reitores naquela época das estaduais, era uma relação, e quem conhece Felipe sabe que Felipe não tem nenhum tipo de relacionamento de superioridade, ao contrário, né? A humildade dele nessa relação era fundamental. Mas não conseguia avançar, Agora, essa cultura precisa ser quebrada. Eu acho que o nosso trabalho é esse, é ver como fazer, ou seja, não fazer essas expansões, não aonde não precisávamos estar, não oferecer um curso que já tem que oferecer, e até não sei como é que vai ser isso com o cabelo, eu digo assim, e até uma questão de poder fazer parceria, não sei como é que isso está possível. Então, o UAB, só para socializar isso, o polo de apoio presencial da UAB, qualquer universidade vai oferecer isso, qualquer a UFBA, qualquer um que esteja associada à UAB pode oferecer. O que eu acho é que nós temos expertise na UFBA que a UNEB não tem. A UNEB tem expertise que a UFBA não tem. E a gente está articulado, assim. Nós temos o UVB, que é a Universidade Virtual, que a gente se designou, assim, embora não tenha papel assinado, e nós fizemos toda uma articulação para saber quem ofertava o quê. Mas não significa que a UFBA tenha que ficar na comodidade de só ofertar na região metropolitana, porque há uma demanda para curso da UFBA que a UNEB não oferta. Que é o que faz a remessa bem. A remessa ali coordenada com a Claudete é bacana, porque junta todo mundo. Agora, é região metropolitana, né? Não passa daí. E mesmo assim, para transmitir a abertura do Congresso, os pobres coitados quase morreram, né? Porque apesar de passar a fibra ali na frente, não conseguia fazer. Hoje tem 54% secado de custo para a UFBA, podendo utilizar. O que a gente quer potencializar a estrutura desses pontos, que a gente possa utilizar melhor. Eu acho que esse é o grande ganho da UAB, essa estrutura 54%. Exatamente, eu pedi, se você puder, me manda uma informaçãozinha sobre esses dados, porque no dia 4 de novembro, o Comitê Gestor do Fórum da Internet do Brasil, né, vale a pena até tentar ir, mas no dia 4 nós vamos ter uma reunião da Câmara de Inclusão Digital, e eu sou membro da Câmara, e eu posso levar esse dado. Eu posso passar o dado da UAB e a rede que ela tem, e imagina isso integrado na RP do Brasil inteiro. Não sei qual vai ser o clima do dia 4 de novembro. Mas gostaríamos de agradecer muito a Nelson, a Donald. Nós temos provocações nenhumas, são pontos de vista, eu acho que é importante a gente estar dialogando até para crescer. Eu acho que esse é muito problema, nós aprendemos muito esses dias e nós vamos ensinando. Eu tenho uma provocação. Esse vídeo já está disponível em algum lugar? No presente, no ano passado? Acho que está no Nosfera e também naquela outra plataforma. Vai ser o Nosfera. Esse eu nem sei se está, porque o Nosfera, a gente fez uma migração agora. A UFBA, viu? A UFBA está desenvolvendo, a STI, né? A UFBA está desenvolvendo, não sei se vocês estão sabendo, uma nova plataforma de vídeo, certo? Que a gente estava querendo fazer com que
um pouquinho do Nosfero, de vídeo do Nosfero, se constituísse na plataforma de vídeo do nosso centro institucional. Eu estou dizendo que entendo isso porque todo projeto que eu tenho, nós reservamos recursos para colocar dentro do CPD para a sustentação da infraestrutura que a gente precisa. E, nessa última reunião que tivemos sexta-feira, o Nosfero vai ficar funcionando como rede social da universidade e uma nova tecnologia para vídeo está sendo já quase homologada e vai ser importante a gente fazer. Porque, por exemplo, o vídeo RMP e o MConf depende de um plugin proprietário, entendeu? Quer dizer, e nós não aceitamos isso, não usamos, quer dizer, usamos, mas com clareza sim. Eu pedi acesso ao Nosfero, não me deram, para botar os vídeos da série. Não me deram? Por que não? Disseram que não. Eu pedi formalmente ao sinal, dei um ofício dizendo que seria uma sobrecarga muito grande e que não daria, não homologado. Então, você é de uma coisa, vai lá e peça, não foi aberto. Está tudo no YouTube. Mas está errado. Então a gente vai pedir de novo, né? Uma solução que eu te dou fala aqui no meio da coisa o corretor Eduardo me ligou, né? Assessor da nossa semana ainda. Mas uma solução é conseguir recurso para botar na STI para poder colocar mais. A gente é o segundo projeto meu, um projeto pessoal, um projeto universal do CNPq, que a gente coloca 25 mil em um, agora mais 20 mil para comprar HD para poder ter espaço para as nossas coisas. Na perspectiva de captação de R$1 milhão, só consegui justificar 300 mil, porque eu não tenho licitações abertas, estão perdendo 700 mil, porque não tem processo licitatório. Porque o revolucionário. Gente, a gente pode deixar esse diálogo para. A ideia é, se tem dinheiro, tem que gastar. É muito importante não perder. E, então, agradecemos novamente a Nelson, nós aqui da Comissão Meadora, né? Lanara, Pipa, Alessandra, Edinho, Jamile e agora Verônica também está na comissão. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco e esperamos contar com você em outras oportunidades também. Imediatamente, a gente já convida para a mesa final, para compor a mesa a professora Márcia Rangel, da SEAD, e o nosso diretor. Pode ficar, Nelson. Por favor, fica. Vai tirar o teu nome também. Você tem o nome? Você já está aí, fica. Eu já passo a palavra imediatamente à Márcia. Não, tudo bem, deixa eu fechar. A Márcia dizer que o evento foi muito bom, nós tivemos muita aprendizagem, inclusive porque a SEAD está conosco, né, desse evento, ou nós estamos com a SEAD, deve ter sido feito em parceria. Então, a ideia é que a gente possa sempre agora fazer essa parceria, né, continuar com essa parceria. E daí passo para a Márcia, fazer os agradecimentos, e ao nosso diretor em nome da comissão e em nome da Faculdade de Educação, tá bom? Eu estou feliz, assim, até descontraída, com a responsabilidade de Manelson para ouvir as questões. Eu sabia que ele não perderia a oportunidade de colocar, mas eu quero dizer, a Lili está aqui encerrando a classe, que é responsável, que quando eu me pôs um dia na sua empresa, no dia seguinte eu estava aqui na sede. Foi o primeiro dirigente que me procurou, e eu tinha uma visão muito clara, e sem o apoio da FACED, e sem o apoio da STI, a gente não iria para lugar nenhum. Então, eu não me preocupei lá, isso segurou todas as pontas lá em relação ao UDO. A gente hoje tem uma equipe nossa da SEAD apoiando a STI,
temos a equipe da FACET nos apoiando lá. Então, a gente só conseguiu evoluir pedagogicamente porque a gente tem a Alessandra, hoje tem Lanara, que é o braço direito nosso lá, todos os processos pedagógicos do curso passam, na verdade, pelo crivo da FACET. Quando fala CA, é FACET. A gente tem que ter humildade para dizer que tem coisas que a gente faz e outras coisas não tanto. Então, não dá para dominar tudo. Tecnologia, pedagogia, metodologia, tudo. Então, eu agradeço muito, Clécio, o apoio que a FACET tem realmente dado à SEAD. E eu quero que ela seja mais próxima. Eu quero ser mais próxima até para trazer esses polêmicos, mas eu acho que tem algumas coisas que realmente a gente tem que se arriscar, avançar, porque senão não sai do lugar. Eu vou querer ser presente no dia da inauguração do laboratório da SEAD, financiado pela Não terá. O caminho para chegar lá. Eu quero primeiro explicar rapidamente por que eu não estive na abertura. Isso aqui o pessoal já explicou, mas que é uma fala minha importante nesse sentido. Eu, infelizmente, não tive condições, por questão de saúde, de estar na abertura, tinha me programado para estar na abertura, com toda a felicidade do mundo, porque esse movimento, que já é um movimento histórico da Faculdade de Educação, o Nelson aqui é testemunha disso, como a professora Terezinha também é testemunha disso, como a Alessandra e tantos outros, Cecília, Lanara, que hoje estão nessa comissão, nessa história da Faculdade de Educação. Ali em 2014, se não me engano, foi quando nós criamos essa comissão, né? Porque já havia a discussão na UFBA para a criação da Superintendência de Educação à Distância. Então, a Faculdade de Educação não poderia ficar fora desse debate e se colocar uma unidade, né, que faz educação, pensa, produz conhecimento na educação e que tem muitos pesquisadores na área de educação à distância. Então, nós não poderíamos ficar fora dessa reflexão de forma, assim, de tudo propositiva. Então, nós criamos essa comissão para que ela tivesse esse lugar, né, dentro da faculdade e dentro da Universidade Federal da Bahia. Realmente, eu agradeço pela postura de Márcia, que imediatamente, quando ela assume, ela procura a Faculdade de Educação, me procura enquanto diretor, né, da faculdade, e a gente começa ali a bater uma bola, né, trocar uma figurinha, enfim. E essa comissão que organizou o primeiro seminário da nova era, vamos dizer assim, para ficar fazendo que o resto tem que ser esquecido, muito contrário, era na perspectiva de ser propositiva, porque nós tínhamos clareza de que precisávamos sair dali com um documento daquele seminário. Nós saímos. O documento que depois do seminário levou 2 anos sendo debatido dentro dessa casa. Passou no departamento, passou nos colegiados, passou em todas as instâncias, e depois de 2 anos, mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, nós conseguimos, enfim, aprovar esse documento na congregação, para vocês verem que não é uma coisa simples debater a educação à distância, e não é uma coisa simples debater a educação à distância, muito pior, dentro de uma faculdade de educação. E nós conseguimos, enquanto unidade, fazer um debate muito maduro, muito acadêmico, muito científico, no sentido de estarmos no lugar, até que Nelson bem coloca, né, de estarmos no lugar de pesquisadores. E aquele documento ele é fruto desse movimento, desse cálculo cultural. Né? Eu sempre vejo, a gente tem conversado, ele mexe quando consegue conversar, né, Márcio, que é preciso romper a oposição. Né? A educação presencial e a educação à distância. Está lá, nas nossas modalidades de ensino, educação à distância. Né? Não é uma coisa que nós, de repente, inventamos aqui localmente, está ali. E o que eu acho que é mais caro para nós estarmos debatendo isso e sendo todos nós propositivos, é com a educação à distância levar a cultura da universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Isso eu acho que precisa ficar como um guia na cabeça da gente. Né? Para não achar que nós estamos fazendo uma educação à distância e aligerada ou de qualquer forma, não, mas é levar assim, tudo
que a gente acredita muito na universidade. Né? Eu lembro um debate que nós fizemos lá em Química, né? Que era para discutir se nós íamos ou não aderir àquele Natal, né? E a discussão calorosa, e eu apontava para essa direção, porque onde nós chegarmos, nós precisamos levar a necessidade, inclusive, de criação de novas universidades públicas. E aí a UFBA tem esse papel, e tem feito isso de uma forma muito aguerrida, porque a UFBA criou, né, nessa coisa da multicampeia, nós criamos um fórum, é importante registrar isso, né? Criamos a Universidade, a UFRB, Universidade do Recôncavo da Bahia, temos a Universidade do Sul da Bahia, também fomos nós, que podemos até questionar lá o modelo de universidade que está sendo implantado, aquela coisa toda lá que a gente sabe bem, mas parte da Universidade Federal da Bahia. E temos um campus aprovado, do campus não, a nova Universidade do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista. Está aprovado pelo Conselho Universitário. Foi aprovado na Universidade do Conselho agora. Só que não foi para frente, porque tem essa conquista. A conquista virá a Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Tem o campus UFBA, que não é campus UFBA, mas já está aprovado pelo Conselho Universitário. Né? Então é nesse lugar que eu acho, quando a gente vai, quando a UFBA vai, o programa de nossa distância, que chega lá qual curso que for levar essa cultura e fomentar a criação de outras universidades. Em vários territórios existe uma demanda e uma luta de vários territórios para a criação de outras universidades. Eu acho que nesse sentido, em fazer educação à distância, como nós sabemos fazer a educação. A Universidade Federal da Bahia, a Universidade Pública desse país, as universidades públicas federais, esse tudo, sabe, uma defesa mais específica, sabe fazer educação nesse país. E é formar pesquisa, extensão e se articular de uma forma coletiva e prevendo o desenvolvimento de cada região dessa, que a Universidade Pública sabe fazer isso, de forma crítica, reflexiva e socialmente. Acho que é isso. E mais é parabenizar a nossa comissão, Cecília, Vitânia, Alessandra, Leonara, Henrique, bate bola aí com a gente, quem mais da comissão? Jamile. Edilza, né? E agradecer a Márcia, né, por estar nessa parceria com a gente, e a nosso querido Nelson Preto, que é sempre bom ouvi-lo falar. Sempre quando eu trabalhei falando, eu pensando assim, poxa, a gente precisa botar mais um povo nosso para falar, né? A gente se alimentar da gente, antropofagicamente devorar. E eles estão devorando hoje. E toda vez que ele fala coisas do tempo que eu era estudante, eu vou com saudade daquela época, daquele momento. Então, agradecer e parabenizar a Deus. E dizer para ele, com toda a força, todos nós, ele não. Gente, só uma. Aproveitar que nós estamos, inclusive, transmitindo, né, aqui ao vivo essa sessão da hora de tarde de encerramento, para divulgar o edital do processo seletivo para submissão de trabalhos para a terceira edição da revista EAD UFBA em revista. Né? É uma edição, a terceira edição, que vai estar especialmente voltada para ser discutida no seminário. Então a gente convida todos para encaminhar, né? Artigos, relatos de experiência, resenhas. Né? Então o edital já está publicado na página www.cead.ufa.br. Muito obrigada a todos. Vamos, parece que temos aí o Paixão agora, né? Muito obrigada a todos pela presença e até o próximo ano, não é isso?